noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula. Lembrando que a nossa quarta aula, ela não foi nem pela plataforma Moodle e nem pelo Meet. Ela foi realizada através de uma avaliação, ok? Sobre os conteúdos que caíram, então, na nossa terceira aula. Cadeias e teias alimentares e pirâmides ecológicas. Ainda a respeito da nossa terceira aula, devido a problemas que eu tive durante a nossa terceira aula, eu regravei a aula e disponibilizei elas então no Moodle para vocês estarem revendo quando acharem necessário, ok? Mas vamos lá, pessoal. Na aula passada, no caso na retrasada, então nós falamos sobre teias e cadeias alimentares e nós terminamos falando sobre as pirâmides ecológicas. E nessa aula, então, nós estaremos falando sobre habitat e nicho ecológico, ok? Vamos lá, pessoal. Bom, nessa aula, então, nós estaremos nos aprofundando um pouquinho mais naquele assunto que eu disse lá na primeira aula, que cai bastante no Enem e que o pessoal acaba confundindo bastante. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu espero que sim. Vamos deixar claro, então, nessa aula, a diferença entre nicho ecológico e habitat, né? Que muita gente acaba confundindo durante os vestibulares, o Enem, e que vocês não podem confundir. Bom, gente, mas vamos lá. Vamos começar, então, falando sobre o nicho ecológico. O que seria um nicho ecológico? O nicho ecológico, ele é composto por todos os fatores relacionados a uma espécie. No caso, onde essa espécie vive, de que ela se alimenta, qual o seu tempo de descanso, como essa espécie se reproduz e vários outros, né? Nesse caso, então, nós consideramos o nicho ecológico extremamente amplo, né? Como eu disse lá na nossa primeira aula, ele é multifatorial, ele abrange muitos fatores. Bom, gente, cada espécie, ela possui seu nicho e ela pode possuir nichos muito semelhantes, que é o exemplo do leão e da hiena, que se alimentam, ambos são carnívoros, então ambos se alimentam de outros animais e ambos estão competindo não só pelo alimento, mas também por uma mesma área. Então, nós podemos ver que quando o nicho é muito semelhante, há competição entre eles, sempre. Há competição por área, por espaço, enfim. Mas também existem nichos que são completamente diferentes, que é o exemplo que eu estou usando aqui do tubarão e de uma vaca. O habitat dos dois é completamente diferente, um é aquático, o outro terrestre. A alimentação dos dois também, a forma que eles se alimentam é completamente diferente. Um se alimenta de plantas, o outro se alimenta de outros animais. Então, um não consegue viver fora d'água e o outro não consegue viver dentro d'água. Então, não tem como haver competição entre eles. Não tem como uma vaca ir lá para dentro do mar brigar com um tubarão, né? Para tentar competir por carne, uma vez que ela também nem se alimenta disso. E o tubarão também não consegue sobreviver fora d'água para vir aqui comer uma vaca. Então, é uma ideia que não existe ali. É impossível haver competição entre esses dois. Quando os nichos são diferentes, então a competição é mínima ou nula. No caso desse exemplo, é nula. Mas vamos continuar, esses são só dois exemplos, né? Eu deixei aqui em nosso quadro um exemplo do que pode compor um nicho ecológico. Deem uma olhadinha. Pode compor. Muito mais coisa compõe esse nicho, mas são algumas coisinhas que podem estar ali presentes. Bom, gente, se vocês estiverem lá fazendo a prova do Enem ou prestando vestibular e cair lá, o ser X tem como habitat ou vive em determinado lugar. Se alimenta do ser Y, podendo ele ser uma planta ou um animal. O seu comportamento, sendo ele, se o ser é diurno, noturno, se hiberna ou não hiberna,
a relação entre ele e os indivíduos de uma mesma espécie, ou entre ele e indivíduos de espécies diferentes, também a forma que ele se reproduz, o período de reprodução, enfim. Se tiver alguma questão nessa linha, ela está se referindo diretamente ao nicho ecológico. Agora, quando está falando diretamente ao local onde essa espécie vive, está se referindo então ao seu habitat, ao habitat dessa espécie. Por exemplo, a espécie X, ela vive em uma área X. Se vocês verem isso e não tiver mais nada contando sobre os hábitos dessa espécie, está falando diretamente então ao habitat. Então assim, pessoal, o habitat, ele faz parte do nicho de determinada espécie, mas ele não é o nicho, ele é um dos componentes. O habitat, junto com outros comportamentos, né, com outras características ligadas àquela espécie, é que formarão então o nicho. Vamos dar um exemplo aqui. As araras azuis são encontradas nas florestas tropicais. Portanto, o seu habitat é a floresta tropical, né? Já que é na floresta que ela vive. Então, se estiver se referindo só a isso, a arara azul encontrada na floresta tropical, nós sabemos que está relacionado diretamente ao habitat. Agora, se estiver falando, as araras azuis são encontradas na floresta tropical, portanto, seu habitat é a floresta tropical, já que ela vive nas florestas, que ela pode ser encontrada lá, e se relaciona com apenas um parceiro durante toda a sua vida, que ela se reproduz tantas vezes durante a sua vida, se alimenta de castanhas, que ela tem hábitos diurnos ou noturnos, que então nós estamos nos referindo ao nicho ecológico dessa espécie, né? Tudo o que estiver ligado às características, aos hábitos desta espécie, está ligado diretamente, então, ao nicho. Se nós estamos falando apenas do local onde essa espécie ela é encontrada, nós estamos falando, então, diretamente do habitat da espécie, ok? Ok, gente. Então, vamos ver, na verdade, algumas coisinhas que podem ajudar bastante na hora de identificar o que a pergunta da prova está pedindo, né? Porque é importante nós sabermos identificar isso. Uma vez que nós não sabemos fazer isso, saibamos fazer isso, no caso. Ok, gente. Então, vamos ver agora algumas coisinhas que podem ajudar bastante na hora de identificar o que a pergunta da prova está pedindo, né? Porque é muito importante que nós saibamos fazer essa distinção de nicho e habitat. Então, vamos lá. Se na pergunta estiver pedindo algo referente unicamente à área onde determinada espécie vive, ela está se referindo ao habitat dessa espécie, ok? Então, a espécie X ela é encontrada no local X e acabou ali, sem dar grandes explicações assim sobre os hábitos, ela está falando do habitat. Agora, se na questão estiver pedindo sobre o papel ecológico de determinada espécie, ou do modo de vida de determinada espécie, no caso, todos os fatores que compõem a vida dessa espécie, né, a questão estará, no caso, se referindo ao nicho ecológico. Beleza, então, se lermos algo falando sobre o papel ecológico e o modo de vida, nós saberemos, a partir de agora, que o exercício ele está falando diretamente ao nicho de determinada espécie e não ao habitat. Pode estar falando sobre o habitat também, porém esse habitat estará formando ali o nicho ecológico, entendeu? Bom, gente, agora vamos novamente aos exemplos, que eu usarei novamente, o primeiro exemplo sendo da arara azul, né, como nós saberemos diferenciar, então, o habitat dessa espécie do seu nicho ecológico. Que é bem fácil, né? Como vocês viram antes,
Se ela estiver falando de onde a arara vive, que ela vive nas florestas tropicais, que daí ela pode estar falando da floresta tropical que está em cada lugar ali, porque tem não só no Brasil, né? Elas também são encontradas, salvo engano, no Uruguai. Então, se ela estiver se referindo às florestas tropicais ou determinadas áreas dos países próximos ali à nossa floresta amazônica, por exemplo, então ela está se referindo ao seu habitat diretamente. Agora, se estiver falando que a arara azul se alimenta de castanhas, que seu habitat, no caso, são as florestas tropicais, que elas têm tantos parceiros durante a vida, por exemplo, a arara é um animal que ela é monogâmico, né? No caso, ela só tem um parceiro durante a vida. Então, nós podemos analisar que tudo isso faz parte do modo de vida do animal, ou do papel ecológico, né? Portanto, nós estamos falando sobre o nicho ecológico. Vale a pena vocês gravarem esses dois termozinhos que eu usei, que são modo de vida animal e papel ecológico, porque às vezes cai lá na questão alguma coisa referente ao papel ecológico de determinada espécie, ou o modo de vida de determinada espécie. Se está falando isso, está diretamente ligado, então, ao nicho ecológico, gente. Se vocês verem lá, vocês já sabem que é o nicho, né? Da mesma forma que se vocês verem um negócio falando só sobre a área, vocês vão saber que é sobre o habitat dessa espécie. Tá, mas se o exercício estiver falando de uma planta, gente... Bom, eu vou usar aqui o exemplo da bromélia, né? Se ele estiver falando que as bromélias são epífitas, portanto, seu habitat é o topo de uma árvore na Mata Atlântica, por exemplo. Nesse caso, o exemplo ele estará se referindo unicamente ao habitat dessa planta, ok? O nicho será quando estiver falando sobre o habitat dessa planta, mas o polinizador que se relaciona com essa planta, o modo de reprodução que se dá, né? De que forma se dá esse modo de reprodução, no caso, se reproduz quantas vezes, quanto de luminosidade essa espécie ela precisa para realizar a fotossíntese, entre outros fatores, ok? Aí, então, nós vimos dois exemplos, né? Para podermos entender um pouquinho mais sobre a diferença entre o habitat e o nicho ecológico. Mas vamos seguir, pessoal. Agora vamos a um conceito que confunde bastante o pessoal, além do contexto da ideia do nicho e do habitat, também tem um outro que confunde bastante, mas que cai geralmente ali no nível superior, em provas de nível superior, né? Ou na segunda fase de alguns vestibulares. Mas que não anula a ideia de que pode cair no Enem também. Então é bom que nós vemos, até porque, né? Nem todo mundo aqui está fazendo o curso diretamente pensando no Enem. Que, no caso, esses conceitos, no caso, são o nicho fundamental e o nicho realizado, né? Existe diferença que nós veremos agora. Rapidinho aqui, só corrigindo, eu falei Uruguai, mas eu quis dizer Paraguai. Ok, nós vamos dar sequência, então, em relação a nicho fundamental e nicho realizado, né, as diferenças entre elas. Uma espécie possui o nicho fundamental, né, que é o nicho muito mais amplo, porque nele desconsideramos as outras espécies que estão ali. Nesse caso, quando falamos de nicho fundamental, estamos falando da ausência de outras espécies. Imaginemos um ambiente onde só encontramos uma espécie. Nesse caso, não temos outras espécies, né, para que ocorra a predação, o parasitismo, né, e várias outras coisas que acontecem quando nós temos mais de uma espécie no mesmo ecossistema. Nesse caso, então, o nicho é muito mais amplo. Por quê? Porque essa espécie está livre para fazer o que ela quiser. Bom, mas o que realmente acontece não é bem isso, né? O cenário que realmente encontramos na natureza é o do nicho realizado, né? Onde temos a presença de várias outras espécies e as consideramos, né? O que faz com que esse nicho não seja tão amplo quanto a ideia do nicho fundamental, pelo menos, porque as outras espécies presentes ali, elas
estarão precisando também de ar, elas também terão seus hábitos, enfim. Elas terão e essa espécie X ali que nós usamos no exemplo da fundamental, ela não estará tão livre, porque ela vai ter que cuidar um pouco, tipo, porque vai ter predadores, porque vai ter parasitas, então ela não vai ter não vai ser tão ampla assim o seu nicho. Uma vez que ela não vai poder fazer qualquer coisa que ela quiser, ela vai ter que estar o tempo inteiro alerta ali, cuidando e se adaptando aos outros seres que fazem parte desse sistema, né? Então, enquanto o sistema fundamental considera a ausência de outras espécies, o sistema realizado, ele considera a presença de todas as espécies, que é o que nós vemos num ecossistema, né? Nós consideramos tudo. Não existe um ecossistema composto por apenas um ser, correto? Até porque ele não conseguiria nem sobreviver, apesar de ele ter ali, nossa, um nicho amplo, muito amplo. Só que como ele vai sobreviver se ele for herbívoro, por exemplo, se ele não tiver uma planta para comer? Que é outra espécie, querendo ou não, é outra espécie. Então, assim, o nicho, ele é fundamental, ele anula a presença de outros seres, né? Ele desconsidera, enquanto o realizado, ele considera a presença de todos os seres, ok? Eu espero que fique gravado isso, eu vou disponibilizar aqui na imagem isso, ok? Portanto, gente, o nicho realizado é um pouco menor, né? Uma vez que ocorre a competição, o predadorismo, o parasitismo, o que faz com que essa espécie fique em um nicho reduzido para conseguir se manter ali. Ela acaba se adaptando para conseguir se manter naquela área, ok? Beleza, gente. Então, se na prova estiver falando sobre o nicho fundamental, nós sabemos que ele está se referindo à ausência de outras espécies, né? Portanto, um nicho extremamente amplo. Enquanto se estiver falando sobre o nicho realizado, está falando sobre o nicho, sobre como realmente acontece na natureza, né? Então, está considerando a presença de todas as outras espécies, o parasitismo, a competição, tudo. Está considerando todos os fatores ali que acontecem nesse ecossistema, ok? Em consequência disso, né, o nicho, que seria muito amplo, ele começa a diminuir para que ele possa se adaptar, para que ele consiga sobreviver naquele espaço, ok? E agora nós vamos para mais um ponto importante referente ao nicho ecológico, que é espécies com nichos semelhantes tendem a ter maior competição, como eu disse lá no exemplo do leão e da hiena e do tubarão e a vaca, ok? Isso é óbvio, né, gente? Mas vamos ver o porquê. Bom, gente, se duas espécies possuem nichos muito parecidos, significa que elas competem por um mesmo habitat. Por exemplo, duas espécies de plantas que crescem no solo rico em determinado mineral, né? Elas passam a competir por espaço para sua formação, né? Uma vez que é nele que elas têm melhor desenvolvimento. E assim vai faltar espaço, né? E começará a competição, que nós falamos lá na terceira aula, né? Salvo engano, que toda competição é ruim, uma vez que mesmo que um dos lados ganhe, ele também estará perdendo, porque ele estará perdendo energia, ok? O lado que conseguir se manter ali, então, ele vai perder energia, enquanto o outro vai estar perdendo porque ele não vai conseguir sobreviver nessa área. Ok. Então, mantendo, né, no caso, essa linha de raciocínio, essas plantas, elas estão competindo pelo habitat, que contém um composto fundamental ali para a sua formação. Além disso,
O ambiente em que elas estão competindo para se formar, né, a quantidade de luz exata necessária para a fotossíntese de ambas as espécies, né? Então, elas precisam daquele lugar, por quê? Porque tem aquele composto, porque tem a luz solar, tipo, exata, sabe, na quantidade certa para elas formar. Claro que ela consegue sobreviver em outro local, assim, que tenha a luminosidade por um período diferente e tal. Mas a formação dela não será tão boa quanto a formação dela nesse ambiente, no caso, ok? Ela estará competindo também por polinizadores e vários outros fatores. Nós também usamos o exemplo, podemos usar no caso o exemplo da hiena ali, que ela estará competindo, da hiena e o leão, né? Que elas estarão competindo ali, então, por comida, por área, elas estarão competindo por água, estarão competindo por local de descanso. Então, é uma competição ali, um negócio federal. E se elas não conseguirem se separar um pouco, né, no caso, a chance de uma delas predominar e a outra, no caso, diminuir bruscamente é muito grande. Esse é o caso que se daria no caso se duas espécies estivessem no nicho completamente iguais, o que não acontece porque talvez no passado, né, duas espécies tinham nichos completamente iguais. Mas o que acontece? Acontece que elas precisam se adaptar para sobreviver. Então elas vão acabando mudando alguns hábitos ali para que elas possam se manter naquele espaço, porque senão a espécie que for mais forte vai acabar vencendo e a outra vai ser extinta, né? O que provavelmente aconteceu. Mas vamos continuar aqui. Bom, gente, com isso nós percebemos que espécies com nichos muito semelhantes possuem uma maior competição. Dessa forma, nós entendemos que se houvesse duas espécies com nichos idênticos, uma das espécies então seria extinta, como eu disse anteriormente. No caso de duas espécies com nichos idênticos, nós não conseguiríamos, elas não conseguiriam, sobreviver. Aí entrar a ideia do nicho realizado, né? Onde uma espécie acaba se adaptando para conseguir se manter ali. Então, as duas espécies que são semelhantes iriam se adaptar para conseguir viver ali sem que elas fossem extintas. Quando começasse a ficar federal o negócio ali, o que elas fariam? Elas começariam a mudar os hábitos para não morrer. As que não mudassem os hábitos iriam acabar morrendo, ok? Então, as que tinham o nicho idêntico, no caso, que conseguiram sobreviver, elas acabaram mudando o nicho delas, né? Mudando algumas características delas para não acabarem extintas, ok? Após nós entendermos isso, então, né? Que espécies de nichos semelhantes competem entre si, entendemos também que espécies com nichos diferentes, como dito antes, não irão competir diretamente. Na verdade, elas podem competir ali, mas vão competir muito pouco, tipo, quase insignificante essa competição, ou será nula a competição, como eu disse antes também, né? Então, nós temos como exemplo ali uma planta que estava lá competindo com outra planta, né? Nós pegamos a planta e comparamos com um animal carnívoro, por exemplo, um leão. Não haverá competição entre eles, uma vez que o leão, né, ele não se alimenta de planta. O nicho deles é completamente diferente. Eles podem até estar presentes no mesmo habitat, né, não no mesmo habitat, mas ali numa mesma área, né, o mesmo habitat. Ok. Mas eles não fazem parte do mesmo nicho ou de nichos semelhantes, eles são completamente diferentes.
diferentes. O leão, ele não produz seu próprio alimento, a planta sim. O leão é carnívoro, a planta não, né? A planta, ela faz a transformação de energia solar. Então, a competição ali é inexistente, não chega nem a ser mínima, é realmente inexistente. Então, essa competição, ela se dá de acordo com o nicho ali. Às vezes, elas estão em nichos completamente diferentes, mas existe uma competição ali minimazinha. Nesse caso, não, né? Depende muito da proximidade entre os nichos. Quanto mais próximo, maior a competição. Então, quanto mais distante, menor a competição, ok? Após nós entendermos, né, nós estudarmos e entendermos isso, nós podemos agora reparar nos diferentes nichos que encontramos por aí. Vamos ver aqui um exemplo. O rato, né? O rato. O seu habitat, então, atualmente, né, será o esgoto ou uma casa, né? O esgoto de grandes cidades ou uma casa ali. Ele é um mamífero, né? Que se adaptou a construções humanas. Mas se pararmos para analisar a vida daquele rato, notamos ele fugindo de um gato, ele brigando com outro rato, ele se reproduzindo, ele nascendo sem pelo, ele se adaptando, então, a morar no meio da cidade. E nesse caso, então, nós estamos falando de algo multifatorial, né? Portanto, nós estamos falando sobre o nicho dessa espécie. Agora, se nós estivermos falando só que nós encontramos o rato nos esgotos da cidade, ou nós encontramos o rato dentro de uma casa, nós estamos falando do habitat do rato, ok? Então, quando nós falamos que ele mora nos esgotos, né? O habitat, se falarmos sobre tudo o que nós analisamos, sobre toda a vida dele ali, nós estamos falando sobre o nicho. Sobre isso, eu estarei disponibilizando ao decorrer de nossas aulas alguns exercícios a respeito de nicho ecológico também. Nós vamos estar fazendo bastante exercícios paralelos à nossa aula para que nós consigamos fixar isso, nós consigamos entender isso, ok? Bom, pessoal, com isso eu finalizo a nossa aula sobre nicho ecológico e habitat. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado qualquer dúvida sobre a aula de hoje ou sobre as nossas aulas passadas, vocês podem estar tirando comigo por aqui, em nossas aulas presenciais, e também vocês podem estar tirando em nosso grupo do WhatsApp, ok? Não deixem de pedir, de tirar as dúvidas, porque isso vai acabar prejudicando vocês na hora da prova, ok? Não é vergonha não entender, vergonha é você não entender e você não ir atrás da resposta, entendeu? O que você procura, do entendimento. Então, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, venham, perguntem para mim, que eu estou aqui para isso, para tirar as dúvidas. E é isso, então. Eu espero revê-los em nossas próximas aulas. Eu agradeço a presença de todo mundo. E é isso.